vos saúdo a todos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a minha primeira vez na sua cidade, no seu país. Mas eu creio que isso está ordenado pelo Todo-Poderoso Deus para compartilhar a palavra prometida de Deus com vocês. Eu não sou uma personalidade carismática. Eu sou um simples homem de Deus, com um chamado direto para o ministério. E eu olho para trás para muitos e muitos anos. Em 1949, eu fui batizado com o Espírito Santo. Desde 1952, eu prego a palavra de Deus. Em 1955, um homem de Deus dos Estados Unidos veio à Alemanha. Seu nome foi William Branham. E pela primeira vez eu vi os dias da Bíblia. Milhares haviam se reunido para ouvir. E centenas vieram a Cristo. Mas então o irmão Branham também pregou para os enfermos. Ele pregou para todos, cegos, aleijados, quem quer que fosse. E eles eram trazidos para a plataforma. E Deus lhe mostrava uma visão sobre a pessoa. Ele não falava uma palavra sequer da língua alemã. Mas ele tinha um chamado divino e um ministério. Quando o Senhor o chamou para esse ministério, ele recebeu a comissão para trazer a mensagem antes da segunda vinda de Cristo. Eu tenho que informá-lo sobre o que Deus fez nos nossos dias. Assim eu olho para trás para muitos anos. E eu tomei parte de convenções internacionais. Eu não sou Billy Graham. Eu conheço Billy Graham, eu conheço Oral Roberts, eu conheço Billy Hinn, eu conheço todas essas personalidades. Mas entre todos esses homens diferentes, só havia um homem que podia testificar o que acontecia. Eu simplesmente me refiro a duas coisas. Antes de entrarmos nesta palavra, no dia 11 de junho de 1933, quando esse homem de Deus teve o seu primeiro serviço de batismo, no rio Ohio, nos Estados Unidos, algo especial aconteceu. A nuvem sobrenatural de glória desceu. Visível para cima de 3.000 pessoas que estavam em pé às margens do rio Ohio, vendo os batismos. E da nuvem sobrenatural que desceu sobre o irmão Branham, a voz disse tais palavras: como João Batista foi enviado, sendo precursor da primeira vinda de Cristo,
Você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Eu tenho que informá-los. O que eu quero que você faça é com você. Mas este é um tempo muito especial. Nós estamos muito próximos da segunda vinda de Cristo. Em João capítulo 14, o nosso Senhor nos deu a promessa: eu irei vos preparar morada. Então retornarei e vos levarei comigo. E se você for a 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, nós lemos sobre a segunda vinda de Cristo. Ou em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós lemos sobre a segunda vinda de Cristo. Nosso Senhor retornará com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que restarmos e estivermos vivos, iremos com Ele. Todas as profecias bíblicas se cumprirão. E nós estamos muito, muito próximos disto. Também Mateus 25. Eis que o noivo vem. Preparai-vos, eis que o noivo vem. Saí do meio deles. Limpem as vossas lâmpadas. Preencham suas lâmpadas com o óleo do Espírito Santo. Amados, isso é tão importante, porque em muito breve, Mateus 25 será história. Versículo 10 se cumprirá. Aquelas que estavam prontas entraram para as bodas e a porta foi fechada. E então, versículo 11 e 12 também se cumprirão. No começo, todos eram virgens. Todos estavam caminhando para encontrar-se com o Senhor. Mas somente metade delas alcançou. E no versículo 11 e 12, em Mateus 25, elas bateram na porta. E disseram: Senhor, abra-nos, abra-nos, abra-nos. Mas o Senhor disse: eu não vos conheço. Quem são vós? Eu não vos conheço. Amados irmãos e irmãs, é absolutamente importante de nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. Somente aqueles que estiverem preparados estarão no arrebatamento. O restante ficará para trás. Assim, temos que ir para a primeira vinda de Cristo antes de irmos para a segunda. O plano completo de salvação está nesse livro. Tudo o que deveria acontecer na primeira vinda de Cristo estava escrito no Antigo Testamento. E cada promessa se cumpriu. Na primeira vinda de Cristo, 109 profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Tudo estava escrito. Em Lucas 24, o nosso Senhor ajuntou os seus discípulos após a ressurreição e mostrou-lhes o que estava escrito no livro de Moisés, nos Salmos e nos profetas, que tudo isso havia se cumprido. Então ele lhes abriu o entendimento para conhecerem a Escritura no seu cumprimento. João Batista foi um profeta prometido.
Em Isaías capítulo 14, versículo 3, nós lemos: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Foi uma promessa. Em Malaquias capítulo 3, houve uma segunda promessa. O Senhor disse: eu enviarei o meu mensageiro antes de mim, para preparar o meu caminho antes de mim. Isso é uma promessa. E quando o tempo veio, que a promessa tinha que se cumprir, o anjo Gabriel veio de cima do céu, falou a Zacarias, em Lucas capítulo 1, estando lá direito do altar, em pé, dando a promessa que a sua esposa Elizabeth teria um filho, que deveria ser chamado João, porque iria diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para preparar os caminhos do Senhor. Assim, no Antigo Testamento foi uma promessa. E no Novo Testamento se cumpriu. Assim, pela graça de Deus, a outra promessa, em Malaquias capítulo 4, eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. Vocês têm que ler a palavra de Deus, para saberem a promessa para este dia. Amados irmãos e irmãs, o tempo chegou. Nós temos que tomar uma decisão. E antes de entrar em detalhes, na primeira vinda de Cristo, os judeus tinham os seus cultos, estavam cantando salmos, estavam celebrando o sábado. Mas o que fizeram? Em Lucas capítulo 7, vocês podem ler isso. Os escribas e ensinadores rejeitaram a palavra de Deus. Eles se recusaram a serem batizados por João Batista. Eu creio que deveríamos ler para que vocês compreendam. Não é simplesmente suficiente glorificar. Como nosso Senhor disse, em vão me adoram, seguindo estatutos e mandamentos humanos. E em João capítulo 4, o nosso Senhor disse: virá o tempo quando os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Você tem que estar na verdade da palavra de Deus. O nosso Senhor disse: vocês têm que saber a verdade, e a verdade vos libertarão. Amados, eu venho do país da reforma religiosa. 500 anos vieram e passaram desde o tempo da reforma religiosa. Nesse tempo, ninguém tinha a Bíblia na Europa em lugar nenhum. E a igreja romana estava dominando. Mas então veio a virada. E então a Bíblia foi traduzida para as diversas línguas. Eram homens de Deus. Foi John Wycliffe na Inglaterra. Houve Jan Hus em Praga. Houve Calvin em Zurique. Houve Lutero na Alemanha. Deus utilizou diferentes homens para trazer a virada de volta para Deus, saindo da religião, de volta para a palavra de Deus, saindo de todas as tradições humanas. Assim, desde o tempo da reforma religiosa, houve reavivamentos após reavivamento. John Wesley, o reavivamento metodista,
com John Smith, o reavivamento batista. E William Booth, do Exército da Salvação, com Menocimos, dos Menonitas, o reavivamento. Reavivamento após reavivamento. Nos últimos 500 anos. E em cada reavivamento, chegando mais próximo da palavra de Deus. E no começo do século XX, houve um novo derramamento do Espírito Santo. Não somente em Los Angeles, mas também na Alemanha. O derramamento do Espírito Santo em 1906, em 1909. Eu pessoalmente encontrei pessoas em 1953 que foram batizados pelo Espírito Santo em 1906. Então eu sei o que Deus fez. Mas após a Segunda Guerra Mundial, quando o anjo do Senhor visitou o irmão Branham, dando-lhe a divina comissão, que a mensagem tem que ser precursora da segunda vinda de Cristo. Amados, aqui está o ponto. Quando lemos sobre o ministério de João Batista, está sempre usada a palavra preparar, preparar, preparar. Em Isaías capítulo 14, preparar. Malaquias 3, preparar. Mateus 11, versículo 10, preparar, preparar. Marcos capítulo 1, 1 a 3. As duas escrituras do Antigo Testamento são mencionadas em Marcos capítulo 1, Isaías 40, em Malaquias 3, em Marcos capítulo 1. Você vai para Lucas capítulo 7. No Novo Testamento, nós temos o testemunho do cumprimento de profecias. Mas a última promessa é, em Malaquias 4, eu vos enviarei o profeta Elias, antes do grande dia do Senhor. Saber do dia do Senhor, você tem que ler Isaías capítulo 13, você tem que ler Joel capítulo 2, você tem que ler Atos capítulo 2, você tem que ler 2 Tessalonicenses 5, vocês têm que ler 2 Pedro capítulo 3. O dia do Senhor virá e queimará como um forno, como uma fornalha. E no profeta Joel está escrito: sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E se for Apocalipse capítulo 6, quando o sexto selo se tornar realidade, então o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, e as estrelas cairão do céu. Então, assim, antes que tenha terminado o tempo da graça, este é o dia da salvação. Isaías 49, 2 Coríntios capítulo 6. Este é o tempo agradável, o dia da salvação. Mas o dia da salvação começa e terminará. E nosso Senhor disse em Mateus 24, este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Na primeira promessa a Abraão, em Gênesis capítulo 12, o nosso Senhor deu a promessa que todas as nações serão abençoadas nele. Assim, pela graça do Todo-Poderoso Deus,
Nós vivemos numa geração especial, num tempo especial, no tempo do fim. É o fim do tempo do fim. Especialmente em Mateus 24, o nosso Senhor disse do que aconteceria antes que retornasse, sobre o que aconteceria entre as nações, sobre todas as catástrofes, sobre todos os terremotos, sobre tudo que aconteceria, mesmo sobre falsos cristos e falsos profetas. Ele descreve o que aconteceria na última geração, antes que retornasse. Mas então temos a promessa que vos enviaria o profeta Elias. Se estivesse somente no Antigo Testamento, eu não estaria hoje aqui nessa noite. Mas pela graça de Deus, se você ler Mateus 17, Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9, você é algo muito especial, encontra algo muito especial. Nosso Senhor tomou os seus discípulos e foi ao Monte da Transfiguração. Enquanto estavam lá, a nuvem sobrenatural desceu e veio até sobre os apóstolos. Você leia Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9, Mateus 17, e da luz, da nuvem sobrenatural, uma voz disse tais palavras: esse é o meu filho amado, ouçam a ele, ouçam a ele, não ouçam a outra pessoa, somente ouçam a ele, creiam nele, creiam na sua palavra, creiam na palavra de Deus. Assim, quando desceram da montanha, no versículo 10, em Mateus 17, a pergunta era: por que os escribas dizem Elias tem que vir primeiro? Moisés e Elias apareceram. Mas a pergunta era: por que os escribas dizem que Elias deveria vir primeiro? E no versículo 11, leia versículo 11, Mateus 17, versículo 11, que nosso Senhor repetiu no Novo Testamento. E Jesus respondendo-lhe disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro. João Batista veio no poder e espírito de Elias. Mas em João capítulo 1, João foi perguntado: você é aquele profeta? Ele disse: eu não sou. Porque em Deuteronômio nós temos a promessa que Deus faria surgir um profeta. E a pergunta foi feita a João: você é esse profeta? Ele disse: não, eu não sou. Você é Elias? Ele disse: não, eu não sou. Assim, nós temos que ler a palavra de Deus. Cada escritura pertencente a um certo tema. E então nós compreendemos que João teve um ministério no espírito e poder de Elias. Mas 2000 anos vieram e passaram. E o sol não se tornou em trevas, e a lua não se tornou em sangue. Assim, nós temos que compreender o cumprimento de profecias bíblicas e colocar tudo no lugar correto, de acordo com o plano de salvação. E se você lerem em Mateus 17, a palavra restaurar foi usada. E restaurará todas as coisas. Tornará o coração dos filhos aos pais.
A palavra restaurar é tão importante. Deixa eu ver em João a palavra preparar. Com o último ministério, restaurar. O que Elias fez? O povo de Israel estava indo em diferentes direções. Alguns foram aos montes de Efraim. Outros estavam adorando Baal. Outros para a sacerdotisa Ashera. E todos os profetas. Mas o profeta juntou todo o povo de Deus. E o que ele fez? Primeiro ele reedificou o altar. Ele restaurou o altar. Ele tomou as 12 pedras, de acordo com as 12 tribos. Então ele pôs o sacrifício sobre o altar. Então ele pôs a água sobre o sacrifício. E então ele orou: Senhor Deus, deixe ser conhecido hoje que Tu és o único verdadeiro Deus em Israel. E eu sou seu servo. E eu fiz tudo isso de acordo com a Tua palavra. Isto é porque Deus utilizou Elias. Então agora, antes do retorno de Cristo, a igreja neotestamentária tem que ser restaurada. Tem que ser restaurada para o mesmo fundamento colocado pelos apóstolos e profetas. Não voltamos para a igreja luterana, para a igreja batista ou igreja metodista. Nós voltamos para o princípio. 2000 anos atrás, o primeiro e último sermão tem que ser iguais. O primeiro e último batismo tem que ser iguais. Isto é tempo de restauração. Pela graça de Deus, se você ler todas as escrituras, Atos capítulo 2, versículo 42, eles permaneceram na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. De volta para o começo. De volta à palavra. E obedeça a palavra de Deus. Então, nós compreendemos pela graça de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 20. A igreja neotestamentária foi edificada sobre um fundamento. Sobre um fundamento colocado pelos apóstolos e profetas. Não 325 anos depois, no concílio da Niceia, muitas igrejas creem na confissão da Niceia. Eu não creio em nenhum credo, eu creio na palavra de Deus. Somente o que está escrito nessa palavra. Eu jamais criei em outra coisa. Assim, nós temos que compreender. Isso não é tempo de reforma. Isto é tempo de restauração. Assim, Deus utilizou o irmão Branham para nos trazer de volta aos ensinamentos verdadeiros da Bíblia sobre o Deus único que manifestou a si mesmo no céu como nosso Pai, na terra em seu Filho unigênito, nos crentes através do Espírito Santo. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós, para cumprir o seu próprio plano de salvação, para nos trazer de volta ao estado de filhos e filhas de Deus, a nossa posição original, como está escrito em Gálatas capítulo 4. Assim, pela graça de Deus, nós temos que compreender, esse é um tempo especial.
Por favor, não percam o dia da visitação de Deus. Por favor, creiam na palavra de Deus. Creiam em cada promessa na palavra de Deus. Assim temos que voltar ao início. E eu penso isso de fato com todo o meu coração. E somente para a sua informação, o Senhor me chamou diretamente. Eu ouvi a voz do Senhor com esses ouvidos. Com esses ouvidos. Vocês não podem imaginar. Não podem. A Bíblia está aberta diante de mim. Dia 2 de abril de 1962. Foi o dia mais especial da minha vida. Que o Senhor me chamou. Eu disse: meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve terminará. Eu te enviarei a outras cidades para pregares a minha palavra. Eu estava olhando para a janela e a voz de Deus do Senhor veio da direita de cima para mim. E de um momento eu caí. Vocês não podem imaginar o que isto é. E sim, a partir desse tempo, eu estou viajando. Já em 1964, eu fiz a minha primeira viagem para a Índia, para o Paquistão. Agora eu olho para trás. Há todos esses muitos anos. E este é o país de número 165. Os meus pés pisaram em 165 países, compartilhando a palavra de Deus, deixando o povo de Deus saber que o retorno de Cristo está próximo, que esse é o tempo do chamado para fora, é o tempo de preparação, é o tempo de restauração. Não é suficiente orar, não somente suficiente cantar. Nós temos que nos alinhar com a palavra de Deus. E em João 17, o nosso Senhor orou: guia-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não na interpretação. Deus não pensa a sua interpretação. Deus está somente na sua palavra. Se você for às diversas igrejas, todos explicam a Bíblia de formas diferentes. Todos têm a mesma Bíblia, mas há centenas de diferentes direções. Mas com Deus há somente uma direção, um fundamento colocado pelos apóstolos e profetas. E o apóstolo Paulo pode dizer: nenhum outro fundamento pode ser colocado. E o nosso Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. Não uma igreja, a minha igreja. Então ele pagou o preço. Ele derramou o seu sangue. Ele deu a sua vida. Ele nos redimiu. Ele perdoou os nossos pecados. Nós recebemos reconciliação com Deus. E amados, aqui está o segredo. A vida está no sangue. Levíticos 17, versículo 11. A vida está no sangue. Assim, o nosso Salvador derramou o seu sangue. Ele deu a sua vida. Ele nos redimiu. E os nossos pecados foram perdoados. E recebemos a mesma vida que estava no Salvador. A mesma vida está em todos que foram salvos.
é vida eterna. Isto é porque a palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12, aquele que tem o Filho de Deus tem vida eterna. Aquele que não tem o Filho não tem vida eterna. Assim, você tem que receber Jesus Cristo. Você tem que receber o perdão dos pecados. Você tem que receber vida eterna. Ninguém pode viver eternamente a não ser que tenha vida eterna. Isto é o motivo por qual somos nascidos de novo. Esse corpo, o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é eterno. Então, pela graça de Deus, assim como foi com o Filho de Deus, a promessa estava no Antigo Testamento, uma virgem dará à luz a um filho. E quando o tempo se cumpriu, o anjo Gabriel desceu do céu, falando a Maria, dando-lhe a promessa. E no momento quando recebeu a palavra da promessa, o momento quando creu, o Espírito Santo veio sobre ela. E a palavra se tornou carne. E o Filho de Deus foi nascido. Da mesma forma, nós ouvimos a palavra de Deus. Nós recebemos a palavra de Deus. E o Espírito de Deus vem sobre nós. E uma nova vida surge pela graça do Todo-Poderoso Deus. Isso não é uma doutrina. Isto é uma realidade. Isto é uma experiência. Você sabe, eu tenho que dizer essas coisas porque eu quero ver vocês na eternidade. Eu quero que vocês estejam no arrebatamento. Eu quero que vocês estejam preparados. Eu sou um homem idoso. Em alguns dias eu terei 84 anos. E eu viajo dia e noite, de país a país. Eu já tenho mais de 12 milhões de milhas aéreas. Todos os meses, cada metade do mês estou viajando. Metade viajando, compartilhando a palavra de Deus. Devido à comissão divina. Amados irmãos e irmãs, deixe este ser o dia que o Senhor fez para nós, para tomarmos a nossa decisão, para retornarmos a Deus e para respeitarmos a palavra de Deus. Eu mencionei João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus jamais poderá santificá-lo se você está no erro. É totalmente impossível. Se você está no erro, Deus não pode colocar o selo sobre você. Porque Deus é verdadeiro eternamente. Não há compromisso com Deus. A palavra original de Deus é a semente. E o inimigo trouxe a interpretação. Mas Deus não está em nenhuma interpretação. Deus está somente na sua palavra. E por favor, compreendam. Devido a esta comissão divina, nós temos que compreender a seriosidade do tempo que estamos vivendo. Se olharmos para o mundo, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Até os judeus retornaram à terra deles, de acima de 150 países. Eles têm que estar na terra prometida.
para ver a promessa para ele se cumprir. Nós temos que estar na palavra da promessa para termos parte do cumprimento das promessas na palavra. Por favor, lembrem-se disso para sempre. A palavra restaurar. Eu tornarei os corações dos filhos de volta aos pais. Se você Lucas capítulo 1, versículos 16 e 17, através do ministério de João Batista, as pessoas foram preparadas para o Senhor. E o João Batista pode dizer: eu batizo-os em água, mas ele que virá após mim vos batizará com o Espírito Santo. Assim, pela graça de Deus, em Lucas capítulo 24, o nosso Senhor se lembrou e falou sobre a promessa. Também em Atos capítulo 1, nosso Senhor passou 40 dias com os seus discípulos e falou: permaneçam em Jerusalém até que tenhas recebido o poder das alturas. Assim, no dia de Pentecoste, por favor, lembre-se disso. No dia de Pentecoste, a igreja neotestamentária chegou à existência. Todos que haviam sido comprados pelo sangue do Cordeiro, todos que creram em no ministério de João Batista, todos que obedeceram e foram batizados. A este, João Batista disse: eu vos batizo com água, mas tão certo quanto eu vos batizo com água, ele que virá após mim, ele batizará você com o Espírito Santo e fogo. Mas primeiro o batismo, então o batismo com o Espírito Santo. Isso, assim foi no dia de Pentecoste. A multidão se ajuntou e estavam perguntando: o que nós devemos fazer? E a resposta foi: arrependei-vos cada um de vós. Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Porque essa promessa é para vocês e para os seus filhos e para tantos quanto o Senhor ainda chamar. Esse foi o primeiro sermão, no dia de Pentecoste. Esse tem que ser o último sermão. Tem que ser o último sermão. Eu tenho que dizer isto, porque eu sou responsável diante de Deus. Somente após o ano de 337, os cristãos utilizaram a fórmula de Constantino e eles mal compreenderam Mateus 24. Mateus 28, você tem que ir a Marcos 16, e você tem que ir a Lucas 24, versículo 47. Você tem que tomar cada escritura sobre um certo tema. Em Mateus 28, o ponto é o nome. Batizai-os no nome. No nome no qual Deus revelou a si mesmo como Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome. Eu sou pai. Eu tenho 2 filhos e 2 filhas. Mas não é o meu nome. Assim temos que compreender e voltarmos ao primeiro sermão. Assim, Mateus 28, 19. Ensinai a todas as nações,
batizando-os no nome singular, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em Marcos 16, aqueles que creram e foram batizados serão salvos. Em Lucas 24, 47, em seu nome, deve ser pregado a remissão dos pecados a todas as nações. Assim nós pregamos a remissão dos pecados e batizamos de acordo com o primeiro batismo. Eu digo isso com o coração partido. Se você for a todas as denominações, estão usando a mesma fórmula. Assim como na igreja romana, na igreja grega ortodoxa, em todas as diversas igrejas. Mas temos que voltar à palavra. Eu morrerei primeiro, antes que eu faça um compromisso. Eu morrerei primeiro, antes que eu faça um compromisso. Eu tenho que dizer a verdade. Como foi o primeiro batismo. Eu batizei milhares de pessoas. Na Índia, uma vez, eu batizei 129. Eu simplesmente amo a palavra de Deus. De volta à palavra restauração. Ele restaurou de volta para o fundamento original. De volta aos ensinamentos dos apóstolos. Com Atos capítulo 2. Por favor, respeitem a palavra de Deus. Vão a Atos capítulo 8, versículo 15 e 16. Todos os crentes foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Vá a Atos capítulo 10, versículo 48. Todos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Vá a Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. Todos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma vez sequer, a fórmula foi usada. Somente no ano de 337, quando Constantino recebeu 3 gotas de água na sua testa. Assim, antes da vinda de Cristo, é o tempo do chamado para fora, é tempo de restauração. E eu digo isso de novo. Nós temos que voltar aos ensinamentos bíblicos. Vocês não têm que ficar na confusão. Tome os filhos de Israel. Quando saíram do cativeiro babilônico, eles voltaram a Jerusalém. E o que fizeram? Você lê em Esra e Neemias. Eles voltaram a Jerusalém. O que eles fizeram? Eles encontraram o fundamento original do templo edificado nos dias de Salomão. Eles encontraram o fundamento original, que glorificaram a Deus, e a terra estremeceu. E o segundo templo foi edificado sobre o mesmo fundamento, pela graça de Deus. O mesmo é conosco hoje. Nós saímos do cativeiro babilônico, voltamos para o fundamento original, colocado pelos apóstolos e profetas. Por favor, respeitem a palavra de Deus. E se você for a Efésios capítulo 1, versículo 13, nos é dito, após termos recebido a palavra da verdade, somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Você pode ler isso. Você pode ler isso? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13.
Ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Amados irmãos e irmãs, nós temos agora 550 milhões de pessoas pentecostais carismáticas. Todas creem no que querem crer. Todos cantam, todos cantam. Católicos permanecem católicos, luteranos permanecem luteranos, batistas permanecem batistas, todos permanecem o que são e simplesmente cantam e cantam. Há uma grande diferença entre a unção do Espírito Santo e o ser selado pelo Espírito Santo. Deus somente pode colocar o seu selo sobre aquilo que Ele diz na sua palavra. Eu estive em reuniões carismáticas, eu sei do que estou falando, todos creem no que creem, todos permanecem onde estão e dizem glória a Deus, glória a Deus. E o nosso Senhor disse: em vão me adoram, porque seguem estatutos e doutrinas humanas. O que tem a sua doutrina a ver com Deus? De volta à palavra de Deus. De volta ao fundamento original. Então, o selo virá pelo Espírito Santo. Vamos resumir sobre o que falamos. Vivemos muito próximos do retorno de Cristo. Em Lucas capítulo 21, quando nosso Senhor falou dos sinais do tempo do fim, Ele fez a afirmação especial: quando virdes tudo isto acontecer, então elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. E ele disse: quando virdes tudo isto acontecer, por 2000 anos podemos ler isto, mas agora vemos tudo isso se cumprir. Então nosso Senhor fez a afirmação: esta geração não passará antes que todas as coisas se cumpram. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Assim, estamos vivendo no tempo do fim. E também, por favor, se lembrem, Lucas capítulo 19, que é o capítulo que vai a todos os nossos corações. O nosso Senhor esteve em Jerusalém e orou. Esteve no tempo para cumprir Zacarias. Mas os escribas estavam tão raivosos e falaram ao Senhor: digam aos seus discípulos para se calarem, porque estavam cantando Hosiana, Hosiana, abençoado seja o rei que vem. Lucas capítulo 19. Mas então, o nosso Senhor foi ao Monte das Oliveiras. E quando você está no Monte das Oliveiras, você pode ver sobre Jerusalém. Eu estive em Jerusalém, em Israel, 28 vezes. Eu sempre amo ir ao Monte das Oliveiras. E o nosso Senhor olhou sobre Jerusalém. E Ele começou a chorar amargamente. Ele simplesmente chorou. E o que Ele disse? Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes não tentei ajuntá-los
como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E no versículo 44, Lucas 19, versículo 44, o nosso Senhor disse: vocês perderam o dia da visitação divina. Imaginem por um momento, esperando 4.000 anos. Desde Adão, 4.000 anos haviam passado. E a promessa principal era a vinda do Messias. Em João capítulo 1 nós lemos: ele veio aos seus e os seus não receberam. Como vocês podem compreender isso? Mas o que é com hoje? O que é com hoje? Amados irmãos e irmãs, antes de fechar, deixe-me dizer, esse é o tempo especial de Deus para chamar o seu povo de volta à palavra, para abandonar cada interpretação, cada doutrina de igreja, indo de volta à palavra de Deus, de volta ao fundamento original. Assim como o profeta Elias tomou as 12 pedras e reedificou, restaurou o altar, assim o irmão Branham foi utilizado de uma forma especial para trazer os verdadeiros ensinamentos sobre a divindade, sobre o batismo na água, sobre todos os ensinamentos bíblicos. Nenhuma interpretação, simplesmente os ensinamentos originais na palavra de Deus. E pela graça de Deus, eu estive nos encontros e reuniões do irmão Branham na Alemanha, estive também nos Estados Unidos. E amados, eu tenho que dizer isto para que vocês saibam que eu não estou somente falando, mas a mesma luz sobrenatural, o mesmo pilar de fogo, a mesma nuvem sobrenatural foi colocado nas revistas Science, deram o artigo do aparecimento sobrenatural do que aconteceu em dia 28 de fevereiro de 1963. E eu vos digo a verdade, eu estou rompido no meu coração. Há pessoas pentecostais que não sabem ainda o que Deus fez nos nossos dias, que não sabem a palavra prometida para esse dia, mas esse é o tempo de Deus. Assim, pela graça de Deus, porque cheguei a saber dessas coisas, eu tenho uma responsabilidade para compartilhar a palavra com vocês. O irmão Branham teve um ministério restaurado, um ministério apostólico profético. Foi um homem enviado por Deus, com uma comissão direta divina. E o mesmo ministério que o nosso Senhor teve se repetiu com o irmão Branham. Nós tínhamos cerca de 8.000 pessoas nos encontros, e após a pregação, os pecadores foram chamados para o arrependimento, e centenas vieram para receber a Cristo. E após isto, o irmão Branham pregou para os enfermos. Cerca de 20 a 30 pessoas. E também os casos mais sérios foram trazidos à plataforma. Os cegos, os aleijados e todos. Eu estava sentado às reuniões. Estava na terceira fileira, vendo.
E para cada pessoa na fila de oração, Deus mostrou ao irmão Branham uma visão. Ele não falava uma palavra sequer da língua alemã. Ele precisava de um intérprete. Mas Deus mostrava uma visão. Ele disse: prezada irmã, você vem de Hamburgo, você trabalha como enfermeira no hospital, falando qual era a sua enfermidade. Podia falar ao irmão: você vem de Berlim. Podia falar a um casal que veio com a filhinha: vocês não são da Alemanha, vocês são da Suíça. E a sua filha nasceu cega. Eu estava simplesmente na expectativa que vai acontecer, vai acontecer. Mas cerca de 8 mil pessoas vendo o que estava acontecendo. E o irmão Branham viu uma visão. Então teve uma curta oração. E ele disse: receba a sua visão. E no nome de Jesus Cristo, ela recebeu. E no momento estava curada. Estava correndo pela plataforma. Então ela voltou. O irmão Branham disse: coloque o dedo no meu nariz, para que todos saibam que isso é verdadeiro. Eu vi dias da Bíblia. Eu vi o poder de Deus se manifestar. Pela graça de Deus, eu cheguei a conhecer a palavra prometida para esses dias. Agora, antes da segunda vinda de Cristo, antes que 1 Coríntios 15 se cumpriu, antes que 1 Tessalonicenses 4 tenha se cumprido, antes que Mateus 25 tenha se cumprido, Deus enviou uma mensagem final. De volta para Deus, de volta para a palavra, de volta para o fundamento. Assim como Elias tomou as 12 pedras, o homem de Deus enviado no nosso tempo teve que restaurar a doutrina dos 12 apóstolos. Não, por favor, não tente passar ao largo disso e entrar do lado. Amados, ouçam isso. A Nova Jerusalém tem 12 fundamentos e 12 portões. E são os nomes dos 12 apóstolos e os nomes das 12 tribos de Israel. Apocalipse capítulo 21. 12 portões, 12 pilares, com os nomes dos 12 apóstolos e o nome das 12 tribos. E você deseja estar na Nova Jerusalém, e você deseja estar no arrebatamento. Você tem que voltar a Deus. Você tem que respeitar a palavra de Deus. Você tem que estar 100% com as doutrinas de Deus. Senão, você baterá a porta. Você baterá a porta. E, amados irmãos e irmãs, eu tive um número de experiências com Deus. Mas eu compartilharei com vocês uma ou duas experiências. Porque eu amo Índia e o Paquistão. Sim, vocês todos amam esse país, vocês amam esse país. Mas ainda tem um lugar especial no meu coração. Foi o primeiro país que eu visitei como missionário. 23 vezes estive na Índia. Eu preguei em toda a cidade, de uma ponta a outra. Mas em outubro de 1976, eu planejei fazer uma viagem para a Índia. E eu fui à agência de viagens e peguei a minha passagem do meu voo de Bombay para Madras. E quando havia entrado no meu pequeno escritório, assim como vocês ouvem a minha voz,
o Senhor disse essas palavras: meu servo, cancele a sua viagem para a Índia. Eu tinha passagem na minha mão e eu sou um homem que eu tenho que manter a minha palavra. Assim eu saí do escritório e fui perto da floresta para orar. E disse: amado Senhor, as reuniões já foram organizadas em Bombay, em Madras e nos lugares. Já foram organizadas. Eu tenho que fazer a viagem. E você sabe o que aconteceu? Eu voltei para o escritório. Era 11h15 da manhã. Assim como vocês ouvem a minha voz, só que mais forte como da primeira vez. Meu servo, cancele a viagem para a Índia. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu simplesmente enviei telegramas e telegramas. E a viagem foi cancelada, a carta segue. Talvez vocês leram isso nos jornais. Um voo de Bombay para Madras, no dia 12 de outubro de 1976, ele decolou e entrou em chamas, e todos os 96 passageiros morreram nas chamas. E no dia 12 de outubro de 1976, e o meu nome estava na lista de passageiros, mas o meu tempo não havia chegado. Assim, o Senhor poupou a minha vida para compartilhar a palavra de Deus com todas as nações. Eu preguei em todas as cidades da terra. Eu preguei em Moscou. Eu preguei no Cairo. Eu preguei em Damasco. Eu preguei em Pequim. Eu preguei sobre toda a terra, compartilhando a palavra de Deus. A última e derradeira mensagem de restauração, do chamado para fora, de preparação, para falar: Maranata, o Senhor está vindo, preparai-vos para encontrá-lo. E indo para Mateus 25, versículo 10, as que estavam prontas entraram para as bodas. E finalmente, deixe-me dizer isso, em 1984, em 48, quando dediquei minha vida a Cristo, eu fui batizado numa igreja batista, nos 3 títulos, na fórmula. Mas em 1967, quando ouvi o irmão Branham falar sobre o batismo bíblico, com 50 irmãos que estavam na igreja, fomos para o Rio Reno. Vocês conhecem o Rio Reno? E todos fomos rebatizados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para deixar Deus ser verdadeiro. E antes de pregar a outros, eu tenho que obedecer eu mesmo. Eu tenho que fazer aquilo que a palavra diz que faça. O mesmo vale para a ceia do Senhor. Eu vou a todos os ensinamentos bíblicos, amados irmãos e irmãs, amados ministros, voltem à palavra de Deus. Estejam certos e certos, não somente um lugar. Peguem a próxima escritura, a próxima, e peguem todas as escrituras pertencendo ao tema. E finalmente, somente o meu testemunho eu finalizarei. Como eu disse, o Senhor me deu um número de experiências,
Mas houve uma experiência especial. Em dezembro de 1980, eu preguei em países da Europa Ocidental, da África Ocidental, na Nigéria, em Gana, e voltei no Natal e eu tinha malária trópica. Malária trópica. Fui levado diretamente ao hospital e os doutores falaram, não tem mais jeito. Falaram, nada mais pode ser feito. Nenhuma transfusão de sangue, nada mais pode ser feito. E o Dr. Becker e todo o time lá, eu não podia mais falar, mas eu ainda podia ouvir. E me tornei cada vez mais fraco e fraco. Então me colocaram no lugar onde as pessoas morrem. Uma cortina aqui, uma cortina aqui. Eu sabia que estava partindo. E eu queria dizer essas palavras. Amado Senhor, como estou na sua presença. E no próximo momento, fui tomado desse corpo, no céu azul. E quando olhei para a minha direita, eu vi uma multidão vestida de branco, que ninguém pode contar. E nessa dimensão, você vê até a eternidade. E todos eram jovens. Todos eram jovens. E não somente vestidos de branco, mas eram reluzente, um branco reluzente. Sim, como chamas, como chamas. Estávamos subindo e subindo. Eu sabia, era o arrebatamento. E como eu disse, todos eram jovens. Naquele tempo eu não sabia o que está escrito em Jó 33, que seremos trazidos de volta aos dias da nossa juventude. Amados irmãos e irmãs, na ressurreição não haverá sinal de pecado, não sinal de enfermidade, não sinal da idade. Ninguém irá caminhar assim. Na ressurreição, seremos perfeitos, 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 perfeitos. E jamais ficaremos velhos. Então vi a Nova Jerusalém. Eu poderia fazer um desenho preciso sobre isso. E a noiva estava entrando na Nova Jerusalém. Assim, o retorno de Cristo está próximo. A última mensagem está alcançando os confins da terra. Assim, pela graça de Deus, este é o seu dia. E eu espero que vocês possam ser informados ainda adiante sobre o que Deus fez nos nossos dias. Por favor, não percam o dia da visitação de Deus. Se alguns aqui que ainda não aceitaram a Cristo, este é o tempo que deveriam fazê-lo. Porque o nosso Senhor disse em Mateus 26 a 28, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado para muitos. Somos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. O Filho de Deus derramou o seu sangue para que possamos estar redimidos e recebermos perdão dos nossos pecados, sermos reconciliados com Deus, recebendo cada palavra de Deus, lavados no sangue do Cordeiro,
santificados na palavra da verdade, selados pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo da promessa. Leiam pelo Espírito Santo da promessa. Filhos da promessa, creem na palavra da promessa. Verdadeira fé está ancorada nas promessas de Deus. Se você não tem uma promessa, você tem religião, imaginação. Primeiro você tem uma promessa. Quando Deus deu a promessa a Abraão, a sua fé estava ancorada na promessa. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 a 22, o apóstolo Paulo estava escrevendo que todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo. Todas as promessas de Deus. E em Gálatas capítulo 4, versículo 28, nós somos filhos da promessa. Como Isaac foi filho da promessa. Por favor, creiam nisto. Se você é um filho de Deus, você crê na palavra prometida de Deus para esse dia. Você terá parte do que Deus está fazendo agora. E pela graça de Deus, nós veremos o retorno de Cristo. Como eu mencionei anteriormente, de Lucas 21, quando virdes todas essas coisas acontecerem, então olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. A última mensagem do chamado para fora, de restauração, de preparação, está alcançando os confins da terra. Pela graça de Deus, nós estamos servindo agora, apoiando 172 países com a verdadeira palavra de Deus. Eis que o noivo vem. Preparai-vos para encontrá-lo. E eu digo isso de novo. Eu digo isso de todo o meu coração. Eu não fiz a minha viagem para ser visto ou ouvido. Eu estou hoje aqui nessa noite para compartilhar com vocês a palavra prometida de Deus. Porque eu quero que vocês estejam no arrebatamento. Eu quero que vocês estejam prontos para o retorno de Cristo. Aquelas que estavam prontas entraram para as bodas. E a porta então foi fechada. Que a bênção de Deus esteja convosco. Que o amor de Deus esteja sobre vós. E que o Espírito Santo vos possa guiar em toda a verdade. João 16. O nosso Senhor disse: quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Assim, pela graça de Deus, nós estamos glorificando. O sangue foi derramado por nós. Nós agradecemos pela palavra de Deus. E como mencionei anteriormente, João Batista teve uma mensagem e ele disse: eu vos batizo em água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja sobre todos nós. E se nós nos vermos novamente na terra, eu espero vê-los quando as trombetas de Deus soarem e o nosso Senhor retornar e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro e os nossos corpos serão transformados e juntos nós seremos elevados. Mas antes que o corpo possa ser transformado, o interior tem que estar transformado. Primeiro o interior é transformado. Isso tem que ser agora. E então o exterior também será transformado quando o Senhor retornar.
Que Deus os abençoe e esteja com todos vós. Vamos nos levantar para uma palavra de oração. Somente para uma palavra de oração. Vamos fechar nossos olhos e abrir os nossos corações. Nós estamos na casa de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Nós cremos em cada palavra de Deus. Deus enviou a promessa principal. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que o sol se torne trevas. E amados, aqui isto, o apóstolo Pedro, no primeiro sermão, 2000 anos atrás, ele não somente pregou sobre arrependimento e batismo na água, batismo com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 20. Ele mencionou a palavra de Joel capítulo 2. Atos 2, versículo 20. Joel capítulo 2, versículo 28. Sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que o grande dia do Senhor venha. Eu tenho que dizer as duas coisas no último sermão. Eu tenho que pregar arrependimento e o batismo. E o batismo com o Espírito Santo para o dia do Senhor. E a promessa acontecerá antes que o dia venha. Eu tenho que fazê-lo. Porque o apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão, 2000 anos atrás, mencionou a palavra de Joel capítulo 2. Eu tenho que dizer isso, porque o tempo está próximo. Nós estamos nesta geração e nós vemos tudo se cumprir. Vamos orar juntos. Temos pedidos especiais. Se você quiser, pode levantar a sua mão. Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe em todos os lugares. Ó, nosso Pai Celestial, nós te damos a glória, a honra e o louvor. Eu poderia beijá-lo. Obrigado pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Obrigado pela redenção. Obrigado pelo plano de salvação. Obrigado pelo tempo que estamos vivendo agora. Obrigado pela promessa prometida para esse dia. Eu te agradeço por este lugar. Que a glória de Deus possa descer de uma forma poderosa, como no dia de Pentecostes. Que o lugar seja preenchido com o Espírito Santo e todos sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E todos sejam preenchidos com a palavra de Deus e preenchidos com o Espírito Santo. E todos sejam selados com o Espírito Santo para o dia da nossa redenção. Senhor Deus, eu te agradeço de todo o meu coração. Eu sei que este é o dia que tu fizestes para nós, para limparmos as nossas lâmpadas, para termos o óleo do Espírito conosco, revelação divina pelo Espírito Santo. Eu te consagro toda a congregação, toda a igreja, toda a cidade, todo o país, diante do trono da graça. Que todos os eleitos sejam chamados para fora. Que restauração possa acontecer. Que a noiva seja preparada para o retorno do noivo. Oh, te dou as glórias, honra e glória e louvor do precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.
E todos digam amém. Eu agradeço o pastor pelo convite. Eu agradeço o nosso amado irmão Michael. Nós nos encontramos há muitos anos atrás e foi um dia especial em Lahore. Foi alguns anos atrás, não foi? O último novembro. Tivemos uma reunião com mais de 8.000 que estavam reunidos para ouvir a palavra de Deus. E você sabe o que aconteceu? Estava um homem da televisão e ele olhou para mim e ele disse para mim: você já conheceu o irmão Branham? E ele disse: o meu avô, ele esteve em Bombay nas reuniões em 1951. E ele perguntou de novo: você esteve com William Branham? Então ele me deu tempo na televisão. Então, pela graça de Deus, após ter falado na televisão, ele me chamou de novo. Assim, pela graça de Deus, eu não sei se deveria dizer isso, mas até o homem do governo que me deu as boas-vindas no aeroporto, ele decidiu se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.